Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, a nossa lição de número 8, e o nosso tema é autoavaliação e discernimento. Sim, julgar não. Ou seja, nós não temos condições de julgar a ninguém. Não é essa a possibilidade, a oportunidade ou a incumbência que Deus deu para nós. E aqui no nosso texto do dia, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. A nossa síntese, a nossa natural disposição em sentenciar as pessoas, coloca-nos em uma posição que não nos cabe. Ou seja, não é para nós julgar a ninguém, não é para nós julgarmos a ninguém. Nós não temos, como nós falamos anteriormente, não é a incumbência a qual o Senhor deixou para nós. Situações, às vezes o pastor vai lidar com algumas situações, cabe a ele fazer alguma coisa. Porém, julgar as pessoas na íntegra, as pessoas julgam umas às outras, meus irmãos, como um estilo de vida. Isso não é para nós fazermos. O nosso texto bíblico que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando-se vos despedacem. Jesus aqui dando uma baita de uma chamada de atenção, que nós não temos que julgar a ninguém, que aquele que faz isso deveria olhar para a sua vida, primeiro tira a trave que está no seu olho, faça o que você quer fazer na vida, faça primeiro na sua vida, e também aqui está chamando de hipócrita, e depois ele diz, meus irmãos, que não devemos colocar coisas boas aos porcos, lançar pérolas aos porcos, porque os porcos não sabem o valor. É a mesma coisa de você querer fazer algo para alguém, dar alguma coisa para alguém, sendo que a pessoa não sabe dar o valor devido. Aqui nós vamos entrar na primeira parte, nossa introdução, não me engano, me perdoa. A vida em comunidade é fascinante. Não podemos existir saudavelmente vivendo em isolamento. Contudo, o viver em sociedade tem os seus desafios. Um dos principais diz respeito ao relacionamento interpessoal. Na convivência surgem rusgas, discordâncias e até ofensas. Irmãos, perceba uma coisa. Por que tem tanto problema, às vezes, como a gente vê, nossa, tem tanto problema, eu não tinha todos esses problemas quando eu não era crente, agora que eu sou crente, eu estou enfrentando várias situações. Por quê? Porque você não vive numa comunidade tão ampla como você vive agora. Então veja, meus irmãos, que às vezes nós vivemos tanto numa igreja pequena, numa igreja grande, nós estamos em contato com pessoas de outras igrejas, de outros ministérios, e a gente está em contato sempre com outros crentes, e sempre vai ter discordâncias, vai ter situações. Você assiste a televisão e de repente vê o pastor ou o irmão trazendo uma palavra que você discorda, às vezes a pessoa já julga ele naturalmente. Nós não podemos fazer isso. Então como nós vivemos numa comunidade onde tem várias pessoas que professam a mesma fé que você, que nós, então nós temos que ser, vamos dizer assim, ter paciência e tomar cuidado com aquilo que a gente fala das pessoas. Então tomemos cuidado. Apesar dessas práticas não serem positivas e cristãs, muitas vezes são inevitáveis. A Bíblia, porém, nos ensina a tratar de tais conflitos para que eles não tornem raízes de amargura, e com isso venha contaminar a muitos. Ou seja, nós ficarmos criando raiz de amargura, ficar com raiva de outras pessoas e ainda fazer com que outras pessoas fiquem com raiva, ou seja, causar uma contenda entre irmãos. Outro fator perigoso é que as discordâncias podem formar grupos e neste as pessoas se transformarem em juízes. Postura altamente reprovável pelo Senhor, conforme iremos aprender nesta aula. Não podemos esquecer de que o ensinamento desse texto dirige aos discípulos, portanto aos filhos do reino, ontem e de hoje. Então às vezes a gente vê aqui, pensando que está falando dos fariseus, está falando do povo, não, ele está falando para os discípulos, ensinando para os discípulos. Aqueles que são discípulos de Jesus vão acatar e vão se esforçar ao máximo para poder cumprir aquilo que está sendo ensinado na sua palavra. A parte 1 aqui, tópico 1, julgando o próximo ou ocupando o lugar de Deus. Não podemos julgar.
Cada facção reivindica a posse da verdade e assim punha-se a julgar as demais pessoas ou grupos. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui nessa primeira parte aqui, não podemos julgar, e não podemos mesmo, nós não temos condições de julgar. Quem faz isso são facções que não têm o direito de julgar, que acaba julgando as pessoas e sentenciando as pessoas. Nós vemos que nós temos os magistrados do nosso país, os juízes, os desembargadores, que podem fazer este trabalho. Porém, nós, pessoas comuns, não podemos julgar a ninguém. Claro, como eu disse anteriormente, o pastor, às vezes se encontra numa situação, ele vai ter que julgar uma causa, pedir sabedoria para Deus para lidar. Não vamos dizer assim, julgar, podem lidar com uma situação. Mas nós, como pessoas comuns, nós não temos condições de julgar, meus irmãos, a ninguém. Nós não conhecemos a vida daquela pessoa, não sabemos o que ela está passando, por que ela está falando aquilo. Claro, ela é responsável, e nós, pelo discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá, assim como nós vemos, nós percebemos o quê? Que nós temos que discernir as situações e nos afastar dela. Porque quando nós julgamos, nós colocamos as cartas na mesa, vamos dizer assim, e colocamos para todos verem isso que é a nossa opinião. E muitas vezes nós não só julgamos as pessoas, nós as sentenciamos. Então aqui, quem reivindica a posse da verdade e assim punha-se a julgar as demais pessoas ou grupos. Ou seja, isso é uma facção. Cada facção faz a sua parte. Eles não têm magistratura para poder julgar e não são a autoridade de Deus nessa terra para julgar ninguém. O pastor é uma autoridade de Deus. Os juízes, os desembargadores também são autoridades que o Senhor permitiu ou constituiu nessa terra. Mas o juiz ele é corrupto, não importa. Então Deus ele respeita, vamos dizer assim, a hierarquia, aqueles que têm o poder de fazer algo nessa terra. O 2 aqui, a consequência para quem se comporta como juiz. O mestre adverte que o discípulo não deve julgar para que não venha a ser julgado. Ele desdobra o seu ensino e mostra a consequência ou resultado do exercício do julgamento por parte de quem se acha capaz de julgar, dizendo que da mesma forma que a pessoa julga, ela será julgada, e que a medida utilizada para medir-se será também a medida com que ela também será medida. Então, se nós achamos que nós podemos julgar qualquer pessoa, achamos que nós temos condições, temos capacidade, então isso vai acontecer conosco e Deus vai levar em consideração, vamos dizer assim, não sei se é correto falar assim, mas também vai dar capacidade para as pessoas poderem nos julgar, para poder nos apontar. Então veja que a consequência de quem julga, com a mesma medida que você julga as pessoas, você também vai ser julgado. Por isso que Lucas está falando que nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Nós temos que ter misericórdia com as pessoas, mesmo que às vezes foge da nossa paciência, às vezes ficamos nervoso, triste, amargurado com as pessoas, com as situações que nos rodeiam. Mas nós temos que pensar o seguinte, que nós somos seres humanos, sujeitos a vários erros, a várias situações dessa vida. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Por que não podemos julgar? A palavra Bíblia, de estudo palavra-chave, em seu dicionário do Novo Testamento, afirma que o verbo crino, traduzido no versículo 1 como julgar, significa propriamente distinguir, ou seja, decidir, mentalmente ou judicialmente. E sendo assim, julgar, condenar, punir, vingar, concluir, condenar, maldizer, decretar, determinar, estimar, julgar, recorrer à lei, ordenar, questionar, sentenciar e apensar. Considerando os versículos posteriores, não seria forçado dizer que a expressão tem um sentido de julgar com o objetivo de sentenciar. É aquilo que nós estamos falando, meus irmãos. Sempre quando nós julgamos algumas pessoas, sempre quando nós, de repente, queremos julgar alguém, uma posição que a pessoa tenha, uma visão que a pessoa tenha, vamos dizer assim, alguma coisa que a pessoa está fazendo, a gente sempre já não só julga, nós falamos isso, vem o julgamento e logo em seguida já vem a sentença. Então veja que às vezes a nossa disponibilidade ou a nossa disposição ou o nosso desejo não é apenas julgar, é sentenciar as pessoas, ou falar que a pessoa vai para o inferno, ou falar que a pessoa vai passar pelo vale. O crente tem essas gírias, vamos dizer assim, né? Vai passar pelo vale, vai passar pelo deserto, vai passar e Deus vai fazer, Deus vai entrar com providência, Deus vai pesar a mão. Nós não temos condições de dizer essas coisas. Mesmo quando nós dizemos da maneira errada, da forma errada, no lugar errado, para a pessoa errada, é melhor que nós não venhamos abrir a nossa boca, irmãos. Nós temos que ser misericordiosos. O 2,
Autoavaliação, autocorreção e auxílio a terceiros. A disposição natural para corrigir aos outros. Pensando na possibilidade de exercer um juízo de correção, portanto, de menor alcance sobre as pessoas, o discípulo, como ser humano e transformação, é tentado a observar a conduta alheia e apontar o erro. Próximo sob a desculpa de estar sendo cuidadoso. Então nós temos que ter aquela questão, não, eu posso fazer, eu sou cuidadoso, minucioso, então eu posso tratar esse caso, não, eu falo com sabedoria, não tem julgamento, não, que isso? Então a gente fica arrumando desculpas também para fazer algo que não cabe a nós fazermos. E Kenza diz mais aqui na última parte. Somos hábitos para corrigir e avaliar os outros, mais lentos e parcimoniosos quando se trata de ver os próprios erros e corrigi-los da mesma forma. Então, nós somos muito rápidos em ver o erro das pessoas, em querer corrigir as outras pessoas, em querer falar das outras pessoas, em querer sentenciar as outras pessoas. Porém, quando é a nossa vez, não, ninguém tem paciência comigo, ninguém me ama, e muitas vezes para nós, vamos dizer assim, aceitar o nosso erro, a nossa falha, nós damos voltas e voltas e queremos esconder, mas nós temos que nos autocorrigir. Não podemos, meus irmãos, ser devagar, ou vamos dizer assim, para poder fazer algo por nós mesmos, para poder julgar a nós mesmos, para poder fazer algo por nós mesmos. Nós temos que fazer algo porque Deus assim o quer que seja feito. Nós temos que nos autoavaliar, nós temos que nos autoconduzir à presença de Deus, a poder atrair a misericórdia para a nossa vida. Se nós queremos a misericórdia de Deus, nós também temos que ser misericordiosos. Lá em Coríntios, no famoso capítulo da Santa Ceia, nós temos que nos autoavaliar. Nós temos, meus irmãos, que analisar a nós mesmos. Então veja como isso é importante que nós venhamos fazer. Nós olhamos muito rápido para os erros das pessoas e esquecemos de olhar para o nosso erro. Autoavaliação. Quem é competente para perceber um pequeno defeito nos demais deve ser suficientemente capaz para perceber os seus grandes erros e mudar de atitude. Irmãos, uma coisa acaba puxando a outra. Porque a gente vê uma pontinha na vida de alguém, a gente já quer falar, já quer dizer, já quer... Mas quando se trata de nós nos autoavaliarmos, complementando o comentário anterior, nós muitas das vezes arrumamos até desculpas, falamos, não, mas eu errei por causa disso, eu pequei, e começa a dar desculpas ao invés de querer resolver o problema. Não, mas aí quer usar até a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus, e todo mundo quer ser teólogo, e todo mundo quer falar coisas que não cabe nós falarmos. Por quê? Porque às vezes a gente não entende nem aquilo que a gente está fazendo. Então veja como é necessário nós fazer uma autoavaliação de nós mesmos. E nós vamos ver que nós não temos condições porque estamos sujeitos aos mesmos erros de todos. E aqui, continuando, vou pegar a última parte aqui. Mesmo porque a correção alheia não redime os meus defeitos e pecados. Ou seja, se nós quisermos corrigir alguém, nós temos que avisar, meus irmãos. Claro, se a pessoa está errada em algum lugar, lá em Ezequiel capítulo 3 fala, se Deus mandou você corrigir aquela pessoa, fazer algo que você não faz, você vai ser culpado do sangue daquela pessoa. Porém, as pessoas não fazem, não chegam nas outras para corrigir. Muitas vezes quer corrigir, mas de forma para envergonhar outra pessoa, não para que a pessoa possa mudar de atitude. Então veja que aqui ele está dizendo o quê? Correção alheia não redime os meus defeitos e pecados. Ou seja, na gente querer corrigir outra pessoa de uma forma vergonhosa, e mesmo que a gente fale a verdade para outra pessoa, Deus nos usando, não está redimindo os nossos erros. Ele falou a verdade, então aquele pecado que ele não confessa, ou aquele dificuldade que ele está vivendo, mas que ele não quer mudar, eu vou deixar de lado, vou fazer vista grossa e vai continuar. Não, não é isso não, irmãos. Nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Claro, também tem uma grande bênção para nós quando nós falamos a verdade. Porém, nós temos que analisar a nós mesmos. Autocorreção e auxílio ao próximo. Vale lembrar que, posteriormente, Jesus instrui acerca da correção ao próximo, isto é, como ela deve ser feita e as reais motivações que devem levar alguém a fazê-lo. É como nós estávamos falando anterior.
quando nós falamos que nós não devemos julgar as pessoas e sentenciá-las, nós não devemos mesmo. Mas se Deus mandou nós falarmos a verdade, trazendo a pessoa ao arrependimento, trazendo uma palavra, você não está julgando. Você está avisando. É claro que algumas traduções vão até julgar a causa, as situações. Porém, a forma que nós temos que fazer isso é para que a pessoa possa entender e procurar melhorar a sua atitude, a sua vida para com Deus, a sua comunhão com Deus e deixar aquela vida e começar uma vida nova com Deus. Agora, querer julgar a pessoa trazendo uma condenação, trazendo uma sentença, meus irmãos, isso não é para nós. A necessidade de discernimento. Discernir é preciso. O versículo 6 demonstra claramente que o ensino do mestre acerca de julgar nos versículos anteriores não se refere ao indispensável exercício do discernimento nem da autoavaliação. É necessário e urgente que se faça, todavia, é preciso que isso se dê de forma consciente, inclusive dos nossos próprios erros e do valor das coisas sagradas. Nós temos que ter necessidade, entendermos a situação, entendermos o momento, temos que ter discernimento para nós sabermos da forma que nós temos que falar, como nós temos que falar, em que momento nós temos que falar e que situação nós temos que tratar, que o Espírito Santo de Deus vai nos conceder de tratar em devido momento. Mas não é só chegar e falar tantas coisas. Por quê? Porque discernir é preciso. Nós temos que discernir as situações. Às vezes a gente quer resolver um problema e procurar uma parte que está errada para resolver. Nós queremos resolver, ajudar a pessoa a resolver um problema e aponta uma coisa que não é naquele momento para que seja resolvida. Claro, Deus quer mudar a nossa vida, quer. Mas às vezes tem momentos que Deus fala para nós, termos calma, que no momento certo nós vamos que Ele vai tratar aquela pessoa usando a nossa vida. Cães e porcos. O destinatário da justiça do reino são os discípulos. Como eles são judeus, sabem claramente o que essa palavra quer dizer ao utilizar a figura dos dois animais imundos, ou comportamento remete à imundície. Nós vemos aqui, meus irmãos, que tem pessoas que não aceitam correção. Que não aceitam correção mesmo, que Deus sabe que não vai mudar. Ah, mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe, Deus dá oportunidade, deu. Mas quantas oportunidades essas pessoas já receberam? Quantas oportunidades Deus deu para essas pessoas? Então veja que Deus ele vai dando oportunidade, e quando falou de cães e porcos, assim, animais imundos, animais que nem para o alimento poderia ser usado, porque comiam lavagem, restos de comida. Hoje os porcos são tratados, né, com uma comida mais melhorzinha, com um alimento melhor, com vitaminas, né? Tem até nutricionista, claro, alguns frigoríficos, não todos. A carne de porco em alto excesso faz mal mesmo. A carne de porco sem estar bem cozida, ou bem assada, ou bem frita, ela vai fazer mal mesmo. Não é que nem uma carne comum, que às vezes ela mal passada, ela não faz tanto mal como uma carne de porco. Mas nós vemos, meus irmãos, que aqui nós não podemos... algumas coisas que nós temos que fazer, muitas das vezes a gente traz a mensagem para alguém descrente da forma errada. Nós temos que trazer uma mensagem, às vezes a pessoa quer falar de teologia, de profundidade da Bíblia, sendo que aquela pessoa não vai entender nada, então é jogar pérola para os porcos. Nem que dá uma comida ali, não uma lavagem, uma comida estragada, um resto de comida, não é isso. Nós temos que dar algo para que a pessoa possa se alimentar e querer cada vez mais daquele alimento. E aí você vai dando cada vez melhor, vai colocando cada vez mais tempero, para que a pessoa possa conseguir se alimentar. Aqui, coisas santas e pérolas. Novamente, não é possível entender o ensinamento do mestre se não tivermos em mente o fato de que ele se dirige a uma audiência imediata composta por judeus. Coisas sagradas lembram claramente o sacrifício destinado à expiação da culpa que era propriedade de Deus e do sacerdote. Portanto, sagrado. Ou seja, nós vemos lá em Levítico, aqui está até a referência, 7, do 5 ao 38, o pecado de culpa, o sacerdote ia lá, levava, que uma vez só por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para a expiação de todo o povo. Porém aqui, ele levava o sacrifício ao santo, que o sacerdote entrava, e ele podia sacrificar para o sacrifício de culpa. Quanto às pérolas, lembra-nos o que o Senhor falou em Mateus. Como os cachorros são animais carnívoros, a carne dos sacrifícios lhe era certamente atrativa. Mas nem isso os impediam de satisfazerem-se e depois de empanzinados, voltarem-se contra quem lhes ofereceu. Ou seja, depois de estar com a barriga cheia, às vezes queria ainda morder aquele que o alimentou. Mas, e depois de voltarem, é importante lembrar
que o cachorro não era um animal de estimação como se vê nos dias de hoje. A respeito dos porcos, a ideia é simples. Em um chiqueiro do mundo antigo, é aquilo que nós estamos falando, e até mesmo em época mais recente, a comida dos porcos consistia em restos e sobras, muitas vezes estragados. Pérola para um animal como esse só tinha um destino, ser despedaçada. Assim a mensagem do reino, levada às pessoas que desprezavam, davam de ombros e desdenhavam, seria como dar coisas sagradas aos cães e pérolas aos porcos. Um desperdício que os discípulos não podiam se dar ao luxo de cometer. Ou seja, você às vezes querer discutir com uma pessoa que não quer saber, ela quer só confrontar, ela quer só falar, ela quer só colocar o ponto de vista dela, ela não quer saber de ouvir aquilo que você está falando. Então isso é lançar pérolas aos porcos. Então, meus irmãos, nós vemos que tem situações que nós temos que nos calar. As nossas atitudes vão falar mais do que as nossas palavras. Pense aqui, como você tem exercido sua capacidade de discernir todas as coisas? Cabe a nós pensarmos, irmãos, como nós temos tratado as situações. Conclusão, a lição de hoje ensinou-nos grandes princípios, mas o principal deles é que a única pessoa que cada um de nós pode realmente melhorar através da correção somos nós mesmos. Quem nós devemos corrigir? Nós mesmos. Quem nós temos que fazer algo por alguém, que se quer fazer algo por alguém, faça por si mesmo. Então nós temos que fazer a nossa parte. Se nós queremos mudar alguém, se nós queremos fazer alguma coisa por alguém, corrigir alguém, comece a corrigir a si mesmo. Amém, meus irmãos? Você que ainda não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe.